Brasília, muita movimentação. Além, claro, da reforma política, também a posse do novo presidente da Codevasf, que é o piauiense Avelino Neiva. Assume a Codevasf hoje, lá em Brasília, e vai passar a gerenciar esta entidade que tem como principal papel desenvolver os vales dos rios São Francisco e também do Rio Parnaíba. Eu vou a Brasília, onde está Délio Rocha, na capital federal, correspondente da TV Cidade Verde. Boa tarde, Délio. Onde é que você está nesse momento? O que está acontecendo nesse momento em Brasília, Délio? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Joelson. Bom, agora eu estou no Salão Verde da Câmara. Lá no fundo fica o plenário, onde daqui a pouco começa a sessão de votação da PEC da reforma política. E hoje aqui em Brasília, Joelson, também teve posse, como você citou agora há pouco, do novo presidente da Codevasf, Avelino Neiva. E eu até estive lá, conversei com o novo presidente, ele falou dos projetos que tem pela frente, os desafios, falou da navegabilidade do Parnaíba, da transposição do Rio São Francisco e da adutora do Sertão. Vamos ouvi-lo. A Codevasf tem uma abrangência de 17%, certo? Em relação ao Brasil, dos estados que ela opera. Nós vamos cuidar da transposição do Rio São Francisco para o Piauí, concluir esse grande projeto, e nós estaremos lá na Codevasf de braços abertos para estudarmos também o problema da navegação do Rio Parnaíba, porque hoje é o grande gargalo, porque a última fronteira agrícola do país está no Piauí. São 12 milhões de hectares do nosso cerrado do Piauí. Do cerrado do Piauí para a calha do Rio Parnaíba, em média, não chega a 90 quilômetros. E hoje nós estamos transportando soja a quase 2.500 quilômetros para levar em rodeira de caminhão de desenvolvimento do nosso estado. O Rio Parnaíba já foi outrora navegável. Por que não fazer o estudo como está sendo feito no Rio São Francisco para voltar a ser navegável? E o estudo da adutora do Sertão? Vamos continuar o estudo da adutora do Sertão. Agora que nós vamos empreender o problema relacionado com a transposição do Rio São Francisco para o Rio Piauí, isso nós vamos fazer. E vamos acabar com esse problema de falta d'água para o consumo humano dentro do nosso estado. Olha aí, portanto, fatos importantes que estão sendo defendidos pelo novo presidente da Codevasf, o piauiense Avelino Neiva, transposição do Rio São Francisco para atender às necessidades no estado do Piauí, a adutora dos Sertões, e essa informação de que o Rio Parnaíba, essa é a intenção pelo menos do novo presidente da Codevasf, pode se tornar de novo um rio navegável, como já foi no passado, uma maneira de fazer o transporte, de diminuir custos, de aumentar as possibilidades de mobilidade dentro do estado do Piauí. Vamos acompanhar a gestão do presidente da Codevasf, Avelino Neiva, e ver até que ponto esses projetos podem realmente sair do papel e serem tocados pelo piauiense, que pela terceira vez, repito, terceira vez um piauiense ocupa esse cargo de presidente da Codevasf. Francisco Guedes, Felipe Mendes e agora Avelino Neiva nesse cargo maior na Codevasf. Agora, Délio Rocha, claro, os deputados hoje estão muito concentrados naquilo que vai ser a definição das regras para as eleições de 2018. Pode mudar muita coisa, nada pode mudar, tudo vai depender de quê? Das discussões que acontecem nesse momento em Brasília. Délio Rocha, é um projeto de emenda à Constituição que exige maioria qualificada. Como é que está o clima em Brasília tratando deste assunto, a reforma política, debate que começa daqui a pouco em plenário? Olha, Joelson, o clima está acirrado. Hoje pela manhã aqui, durante uma entrevista para outra emissora de TV, 2 deputados, um da bancada governista, outro da oposição, quase foram aos tapas, quer dizer, e para a sessão de hoje à tarde, deve ter um clima acirrado, de fla-flu mesmo. Pode esperar muita coisa acontecer nessa sessão de hoje. Olha, nesse momento a sessão já deveria ter sido iniciada, mas já houve um atraso, quer dizer, pode ser que a oposição esteja aí tentando uma estratégia para adiar essa votação, para que comprometa o prazo, para que não haja tempo de que essa reforma possa valer para as eleições de 2018. Agora, havendo a votação, tudo indica que
o fundo de financiamento de campanha deve cair, não deve passar pelo menos com aquele montante de 3,6 bilhões de reais, que é realmente um montante que tem gerado muitas críticas. O Distritão também deve enfrentar muita dificuldade de ser aprovado. Agora, o sistema distrital misto, esse sim deve ser aprovado, mas para valer para 2022. Agora, Joelson, eu estou aqui recebendo nesse momento o deputado Júlio César, da bancada piauiense, e eu queria também analisar com ele, discutir com ele essa questão da reforma política. Deputado, o que a gente pode esperar dessa votação de hoje? Esperar muita surpresa, muita briga, como você mesmo me falou. É um tema muito polêmico de um Brasil desiguais, de interesses localizados num lugar contra interesse de outros locais. Então, muito polêmico. Vai ter muitas discussões e, como você bem falou, vai ter muita discussão para que seja adiada e que não tenha tempo de viger para a eleição próxima. Mas nós precisamos modernizar o nosso sistema político eleitoral para que dê mais transparência, que dê mais legitimidade àqueles eleitos, mas, acima de tudo, que seja mais seguro, tanto para o eleitor quanto para aquele que se elege para um cargo majoritário com a vontade do povo brasileiro. A direção do seu partido fez alguma orientação no sentido dos parlamentares, de qual posição os parlamentares tomarem? Não, o nosso partido fez uma reunião com toda a bancada na semana passada. Em relação ao fundo, o partido é a favor, mas o percentual é muito expressivo, deve ser revisto, mudar o critério. Então, isso é coisa que está sendo estudado. Nós vamos nos reunir às 15 horas mais uma vez para ver a redação final do relator. Além desse, tem um problema além do fundão, nós temos ainda um outro problema, que... Em relação ao Distritão, qual a posição que o senhor tem? Em relação ao Distritão, é uma maioria esmagadora do partido é a favor do Distritão só para esta eleição, só para a próxima eleição de 2018. É uma eleição de transição para mudar na eleição seguinte de 2022. Deputado, pelo que eu tenho observado aqui no Congresso, não há consenso, aliás, longe disso de haver um consenso em torno do Distritão. Pelo contrário, o que se diz é que dificilmente o governo, a bancada governista e quem defende o Distritão, dificilmente esse modelo vai ser aprovado. O senhor, até porque são necessários 308 votos, quer dizer, uma margem, um quórum qualificado. Isso representa muito da Câmara. O senhor acha que há a possibilidade disso ser aprovado hoje? Eu acho muito difícil, até porque pelos valores expressivos de 0,5% da receita corrente líquida, que vai dar em torno de 3,6 bilhões de reais para financiamento de eleição. Então é muito expressivo para o momento que o Brasil vive. Agora poderá ser negociado um critério alternativo, bem menor, não no montante disso, poderá haver negociação nesse sentido. Mas a redação que foi aprovada na comissão, tanto para o Distritão, quanto também para outro assunto, para o outro polêmico, dificilmente vai passar no plenário, porque precisa do quórum qualificado de 308 votos a favor para que passe essa PEC da reforma política. Deputado, obrigado. Lembrando que a sessão já era para ter começado, não começou ainda, quer dizer, vai atrasar. E mesmo assim, mesmo que tivesse começado no horário, a previsão é de que a sessão entrasse pela noite e continuasse amanhã. Aí sim, só depois disso é que a gente vai ter definido o que os parlamentares querem de fato para a reforma política. Aí sim é que a gente vai saber o que deve vigorar nas eleições de 2018. Joelson. Obrigado, Délio Rocha, pelas informações. Obrigado, Délio. Falando direto de Brasília, hein?